Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta oficina de redes de computadores. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui, para a gente bater aquele papo, discutir sobre alguns assuntos aí relacionados do livro, tá? A gente ainda está acompanhando o conteúdo aí direcionado do capítulo 2 do material de vocês. Hoje os assuntos que a gente vai comentar, a nossa agenda da nossa oficina, quais conteúdos que vocês podem criar a expectativa que a gente vai discutir aqui durante a nossa oficina, é a respeito da classificação lógica. Então, quais são os tipos que tem? A gente tem pelo menos dois aqui, os dois mais comuns, a parte de cliente-servidor ou a parte de ponto a ponto, redes ponto a ponto. Então aqui já tem bastante assunto para a gente bater um papo, para a gente discutir, apresentar algumas curiosidades para vocês aí do dia a dia, coisas que já aconteceram aí com a minha experiência, né? Essa parte aqui que eu acho muito importante, topologia de rede, nessa parte aqui a gente costuma ver isso direto em vários concursos, em várias provas, então não é só aqui para nossa disciplina, tá? Para concursos, para a vida aí fora, ou para o dia a dia mesmo, para o seu trabalho. Às vezes você vai querer usar, vai montar uma rede do zero, ou vai estruturar uma rede, você pode definir a forma com que você vai fazer essa ligação dessa rede, né? Então essas topologias aqui são bem interessantes. E no final, eu vou fazer um comparativo aí das topologias, a diferença da topologia física com a topologia lógica. Muita gente não sabe a diferença, muita gente inclusive que já trabalha, que já atua, tem dificuldade aí de diferenciar isso na prática. Então hoje eu vou colocar aqui com alguns exemplos para vocês, com alguns exercícios, formas aí de diferenciar isso aí, tá? Então essa é a expectativa da nossa agenda, da nossa oficina número 5, comentar sobre as classificações lógicas, as topologias físicas e lógicas e trabalhar exercícios, né? Não só para auxiliar vocês aí na nossa disciplina, mas na vida aí fora, nos concursos e tudo mais. Tá ok? Vou apresentar também um vídeo, mais como curiosidade. Eu lembro que eu prometi para vocês que eu ia tentar trazer vídeos, curiosidades, notícias, né? Tem um vídeo que eu acho assim, bem legal. Na verdade, a Microsoft lançou vários vídeos desse tipo. Inclusive lançou isso faz bastante tempo, né? Tipo uns 10 anos atrás. Ela lançou uma previsão de como seria o uso no dia a dia das tecnologias, mais ou menos estimando 2019, 2020, né? A gente já está chegando aí. E eles tinham uma visão de como seria isso, você em casa, você no trabalho, você na escola, interagindo com a tecnologia, com a computação, dentro da computação, tudo que vocês estão estudando, desde programação, redes, comunicação, telecomunicação, hardware, software. Então, assim, na verdade a Microsoft lançou vários vídeos, tá? Se vocês digitarem lá no YouTube, Microsoft Vision, né? Vocês vão ver que ela lançou vários. Eu vou trazer um para vocês. Como o vídeo excede aí 3 minutos, que é nosso limite, o vídeo tem em torno de 5. Vou dividir ele, metade agora na oficina 5 e metade na oficina 6. Então, para vocês conseguirem assistir ele inteiro, mas procurem mais. Não só a Microsoft fez essas previsões, outras empresas também fizeram. E o duro é que a gente está correndo quanto tempo, né? Porque muitas dessas tecnologias que eles prometeram, né? Que eles acreditaram que iam existir, ainda não está tendo. Ou se está, não está sendo oferecido de forma barata, de forma simples, para uso doméstico, né? Isso aí está ainda mais científico, mais experimental. Então é bem legal esses vídeos aí, por isso que eu vou trazer para vocês, tá? Bom, como que são as classificações, né? Durante o capítulo 1 e 2 a gente veio estudando várias formas de classificações. Desde como os sinais são construídos, como os sinais são transmitidos, quais as classes, as categorias, sinal é digital, analógico, serial, paralelo,
é binário, é hexa, é full duplex, simplex, half duplex, enfim, é um mix aí de definições. Por isso que a gente veio trabalhando nas oficinas anteriores, por meio de exercícios, por meio de discussões aqui. E a gente, para finalizar as classificações, ainda existe a classificação lógica, né, que são duas principais. A parte que chama cliente-servidor. Então a gente imagina uma arquitetura onde existem os papéis bem definidos para um servidor e os papéis bem definidos para as máquinas clientes, também encontrados aí na literatura como hosts, né? Nós, depende muito do autor que escreve, tá? Então aqui a gente divide bem as tarefas, os papéis, quem é de um lado os servidores, fornecendo recursos, compartilhando informações, sejam elas dados lógicos, serviços de e-mail, de internet, de backup, de segurança, ou ainda compartilhando recursos físicos, do tipo impressora, copiador, scanner, servidores, enfim. Então a gente sabe que o princípio da rede é essa, compartilhar recursos físicos e lógicos, mas a questão é como eu vou compartilhar? Eu tenho necessidade numa empresa, uma pequena, média, grande empresa, sempre de ter esse papel aqui? É melhor trabalhar para esses casos aí cliente e servidor. Agora, de repente, você vai só na casa do seu amigo, transferir alguns dados para ele e tal, e você não quer ter esse trabalho de criar uma rede estruturada com servidor, colocar serviços ali de IP, DHCP, compartilhar serviços. Não, às vezes só quer simplesmente trocar informação de um computador para o outro, transferir dados. Às vezes você tem muitas músicas, muitos vídeos, muitos arquivos, conteúdos, seja da área que for, pode ser projetos de trabalho, AutoCAD, SolidWorks, enfim. Às vezes você quer compartilhar uma gama de informação e você não quer perder esse tempo para criar toda essa estrutura. Então aí existe o tipo de classificação aí, ponto a ponto. Você pode criar uma conexão ponto a ponto e compartilhar isso de forma mais simples, de forma mais rápida. Os sistemas operacionais já trazem esse ambiente já previamente pronto, previamente já preparado, já para vocês usarem, tá ok? E o legal dessa classificação aqui é que ela não depende da estrutura física, hein? Não importa como fisicamente estão ligados, se é por cabo, se é por Wi-Fi, se é por fibra ótica, como que está a disposição, se é perto, se é longe, não. Isso quer dizer apenas, nessa classificação aqui, lógica, como os softwares se comunicam, como que os softwares trocam informações entre computadores, tá? Porque uma curiosidade aqui, né? Não sei se todo mundo já usou serviços P2P, né? Um protocolo aí, peer-to-peer, ponto a ponto. Ele não necessariamente você precisa estar perto, ligando uma máquina na outra, né? Vocês podem usar softwares aí, por exemplo, de torrents, né? Para fazer conexões ponto a ponto com outros usuários e compartilhar esses dados, né? Geralmente quando a gente vai baixar um arquivo muito grande, quando extrapola aí gigabytes, não é muito comum você fazer uma transferência via browser, via navegador, né? Porque se a conexão for interrompida, se o servidor cair, se sua internet cair, se sua máquina der problema, você perde tudo que você baixou. Então existem esses serviços, né? Baseado nesses protocolos, P2P, ponto a ponto. Então é só para mostrar para vocês que ponto a ponto não quer dizer que vocês vão pegar ponto a ponto e ligar um computador no outro, fisicamente assim. Isso está logicamente conectado. Eu posso estar aqui no Brasil, a outra pessoa pode estar lá nos Estados Unidos, lá na Colômbia, lá na Arábia, sei lá onde, e eu posso estar pegando, trocando dados com ele. Isso também é um ponto a ponto, tá? Então a gente tem que saber que não é limitação física. Não estou olhando fisicamente, sim como os softwares se comunicam, hein? Isso não é qualquer um que sabe, fica a dica aí.
Bom, na classificação lógica, a gente tem o papel do servidor para oferecer recursos específicos, compartilhar dados, compartilhar equipamentos. E da outra ponta eu tenho meus clientes, hosts, nós, seja o nome que for. Qual que é a vantagem desse modelo? Os servidores ficam dedicados e por isso vão prover uma maior velocidade para oferecer esses serviços. Você centraliza a administração, fica mais fácil de você controlar, de você administrar, de você gerenciar tudo isso. Você pode aumentar a segurança, porque se você está criando servidores, você pode criar um espaço, colocar uma sala, um controle lá maior, por exemplo, tanto de qualidade, né? Posso colocar um ar-condicionado, manter a máquina num ambiente melhor, posso manter esse ambiente mais seguro, colocar um controle de acesso nessa porta, seja ele qual for, biometria, digitação de código, enfim. Mas, então, quando eu centralizo em servidores, eu posso pensar já nessas soluções. E posso ter ainda, dependendo da demanda, se a demanda for pequena, uma empresa aí de pequeno porte, 20 computadores numa rede, por exemplo, às vezes eu posso optar por ter um servidor que faz tudo. Ele já é o meu firewall, ele já compartilha a minha internet, ele já compartilha meu e-mail, ele já tem banco de dados da empresa. Posso. Mas se esse número começa a crescer na minha rede, é legal que eu começo a pensar em expandir, criar servidores separados. Um servidor para impressão, um servidor para internet, um servidor para dados, um servidor para impressora. Só que aí a gente acaba... olha como que é legal essas discussões, tá, pessoal? Estou falando pela minha experiência, que já gerenciei aí desde micro empresas até empresas de grandíssimo porte, onde a gente tinha uma infraestrutura aí mega completa, com servidores, fibra ótica, câmeras, catracas, tudo conectado nessa rede, né? E aí você começa a criar servidores específicos para cada aplicação, tentando agilizar, tentando melhorar a segurança. Só que aí você começa a ficar com espaço físico difícil, começa a crescer também. Aí a solução foi o quê? Veio a virtualização. Tá? A virtualização começa a deixar você criar máquinas virtuais, servidores virtuais que não ocupam espaços físicos. Então você pode ter uma máquina com uma configuração mais parruda de processador, de memória RAM, e essa máquina ela tem vários sistemas operacionais lá criados com funções específicas para controlar cada uma desses serviços. Então, assim, por isso que eu gosto de trazer a teoria para vocês, não explicar ela em si, mas mostrar como isso é feito no mundo real, como era, como está sendo, como pode ser feito. Essa que é a ideia aqui da nossa oficina, tá? Esse bate-papo aí. Bom, então aqui só para demonstrar, né? Se fosse uma rede cliente-servidor, de um lado eu tenho aqui os meus servidores, cada um com seu papel. Do outro eu tenho os meus clientes acessando esses serviços, acessando esses servidores. Então, se eu pudesse, eu não estou preocupado fisicamente, mas se eu pudesse enxergar essa arquitetura, ela é dividida em pelo menos duas. Já as redes ponto a ponto, são redes mais simples, não existe o papel do servidor, não existe o papel do servidor. Você pode ligar diretamente, e esse diretamente tanto fisicamente como logicamente, como eu já comentei do P2P. E a vantagem aí é que os sistemas operacionais já trazem isso nativamente, certo? Bom, e sobre as topologias, e agora já vai ficar mais interessante que eu já vou pôr exercícios aí pra gente aquecer um pouco o cérebro aí, ó. Se esse aqui fosse um exercício de um concurso, de uma prova, né, ó, que eu coloquei até para vocês darem uma lembrada dos modelos existentes de topologia, né? Dada essa definição aqui, ó, um único segmento conectando os hosts. Se um computador der problema, não afeta o funcionamento da rede. Então, dada essa definição, qual topologia será que
querendo dizer abarramento, é estrela, mista, anel, duplo anel, árvore. Vai refletindo aí, se souber já anota. Vamos para o segundo exercício. Não existem extremidades. A conexão em um único círculo. Se um computador tiver problemas, afeta todo o funcionamento da rede. Qual será que é a topologia que eu estou dizendo aí? Então lembra que tem as figurinhas aí para ir ajudando. Se sabe, já anota. Se não sabe, fica tranquilo aí que a gente já vai dar uma revisada. Terceiro, conecta todos os cabos num ponto central. Normalmente esse ponto central é um switch. Se um computador falhar, não afeta a rede toda. E se o ponto central falhar, ele sim afeta toda a rede. De quem será que eu estou falando, hein? Terceiro exercício. Vamos para o quarto e último, ó. Permite muitos caminhos alternativos. O custo é elevado para realizar esse cabeamento ou manutenção dessa rede. Se um computador falhar, afeta apenas ele, pelo menos tem essa vantagem. Cada host é conectado obrigatoriamente a todos os outros hosts. E aí, hein? Conseguiram lembrar? Estudaram? Associaram com o que viram? Vou deixar aqui o vídeo para vocês, então. Na volta do vídeo, eu volto com as definições rapidinho, um overview aí dessas topologias e a gente repassa os exercícios, tá ok? Até mais! Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deve ter reparado ali que eles foram bem visionários mesmo, né? Muita coisa ainda não aconteceu, algumas já até estão aparecendo aí, com uma frequência um pouco maior, né? E na próxima oficina a gente finaliza ele, tá ok? Bom, fazer um breve overview aqui, lembrar das principais topologias, depois a gente volta para o exercício para ver se vocês acertaram, tá?
Bom, quando eu falo um único segmento, então é porque eu tenho aqui, ó, um único barramento, tá? Geralmente ele é chamado de backbone. Ele que conecta todos os hosts. Eu gosto de brincar que ele parece um varalzão, né? Você conecta um barramento e vem puxando aqui, pendurando a roupa como se fosse um varal, né? É bem assim que ele é criado. Se um computador vier dar problema, ó, ele não interfere na comunicação dos demais. Então essa aqui é a definição do tipo barramento. Segunda definição, ó, anel. Chama anel por quê? Porque a conexão é em forma de círculo. Eu tenho aqui computadores, pode ser servidores, clientes, não importa aqui a classificação lógica dele. E eu tenho aqui visivelmente uma conexão em forma de um anel, né? E aqui sim, se um desses computadores vier a falhar, ficar fora da rede, eu acabo com a comunicação de toda a rede. Então, aí você fala, professor, mas se tem essa falha feia, por que existe? Porque precisa, né? Às vezes você tem algum processo, principalmente industrial, que se der errado algum processo, você precisa parar a linha de produção. Esse aqui é a forma mais fácil de fazer, tá? Não só para isso, tá? Existem outras empresas com outras necessidades que usam, mas essa é uma das mais comuns. A estrela é a mais utilizada, por quê? Porque geralmente você centraliza a conexão de todas as estações em um ponto. Geralmente esse ponto é um switch, é um hub antigamente, ou um roteador. Se uma máquina vier a dar problema, não derruba a minha rede, mas se esse equipamento aqui vier a dar problema, acaba com a comunicação da minha rede. Então isso é uma falha grave. Por isso que nesses casos aqui já é bom você ter guardado, nem que for um velhinho ou de preferência um novo, switch de backup. Caso dê o problema, já desconecta, conecta, já substitui, já sai logo por essa rede para funcionar. Malha total. Tomem cuidado porque existe só malha. Total quer dizer o quê? Porque cada computador está ligado diretamente, ponto a ponto, com um outro computador. E como é malha total, obrigatoriamente ele está ligado com todos os pontos. Então o A está ligado com todos, o B está ligado com todos, o C está ligado com todos. O que é o problema disso aqui? Muito cabo, fica caro para montar essa rede, para custear a manutenção dela. Só que se uma máquina falhar, não atrapalha a comunicação do resto. Isso aqui geralmente são para aplicações que exigem muito desempenho, em tempo real mesmo, coisa muito crítica, que atrapalharia o processo ou que gastaria milhões se ele ficasse parado. Então você força que essa comunicação aqui seja direta, imediata, para que não corra riscos de ficar os roteadores definindo rotas maiores, menores, mais congestionadas, menos congestionadas. Então você usa esse tipo de configuração. Existem várias outras, tá? Uma solução para o anel é o anel duplo, que você tem duas conexões aí. Então, se um cabo se romper, você tem ainda um outro já previamente instalado. Mistas, porque você pode conectar várias juntas, ó, um anel com um barramento, com uma árvore, ó. A árvore é essa aqui, parece hierarquia. A malha não é malha total, porque ela não liga todo mundo com todo mundo. Tá, ok? Então tem várias, tá, pessoal? Não são só essas. Se a gente voltar aqui, então, qual que seria a resposta? Ó? Único segmento. Já tem que matar, hein? Já tem que bater já na mesa e matar. Barramento. Lembrar do varalzão. A segunda, ó, não há extremidades, não existem extremidades. Então aí já começa a reparar na figura. Ixi, agora, hein? Conexão em um único círculo. Pronto, matou. Um único círculo. E aí? Um único círculo. Porque se falasse dois, poderia ser a duplo anel aqui, né? Então já consegue resolver também. Mas na dúvida tem que ir tentando lembrar. Terceiro aqui, ó. Conecta todos os cabos ao ponto central. Normalmente esse ponto é um switch.
Obrigatoriamente? Não, normalmente. Poderia ser um hub, poderia ser um roteador, poderia ser uma ponte, poderia ser o que for. Se um computador falhar, não afeta a rede. Aí você tem que começar a procurar ali. Esse aqui, se falhar, afeta a rede? Afeta. Esse aqui não afeta, mas não está falando de círculo, não está falando de nada. E esse aqui, se um falhar, depende de qual, né? Se for esse aqui, não tem problema. Mas se for esse, já tem. E aí, como é que vai? Vai na tentativa e erro? Não, pessoal, vai explorando, ó. Tem um ponto central. Então, qual deles tem o ponto central? Se o ponto central falhar, todos os hosts falham também. Então, a gente está falando da conexão tipo estrela, aqui ela, ó. Esse aqui é o ponto central, ó. Imaginem aqui, ó, se essa máquina vier a falhar, não para a rede. Se essa falhar, não para a rede. Se essa falhar, não para a rede. Se essa falhar, não para a rede, não para a rede. Só para a rede se o ponto central falhar. Então, às vezes, não fica perdendo tempo, lendo tudo. Às vezes, a questão não vem nem tão direta assim, tá? E não estou falando só aqui pela instituição, não. Falando principalmente em concurso. Concurso, eles gostam de pôr questões longas, com historinha, para você cansar de ler, para você ficar ali perdido no tempo, perder tempo na questão lendo. Então começa a procurar palavrinhas-chave que te chamem mais atenção. Nesse caso aqui, ó, um ponto central. Pronto, ó, quase nenhuma outra ali tem um ponto central, ó. Então já sabe que é a estrela. A última, ó, permite muitos caminhos alternativos. O custo é elevado de cabos. Opa, já tô entre duas, hein? Já tô aqui entre duas. Se um computador falhar, para apenas ele. Cada host é conectado a todos os outros hosts. Então é aqui que me diferenciou. Obrigatoriamente os hosts são conectados a todos. Então eu estou falando aqui da malha total, malha completa. Tá ok? Então veja, não é difícil, pessoal. Não é só assim que os exercícios podem vir, óbvio, né? Em concurso costuma vir múltipla escolha. Mas aqui eu queria que vocês refletissem. Por isso que eu fiz, primeiramente, os exercícios, depois esse overview. Repassei os exercícios agora. Espero que tenha clareado um pouco aí. E na prática, vocês podem adotar qual que é a melhor forma de trabalhar aí na empresa de vocês. Certo? Aqui, a gente tem que decidir, né? Se essa rede já existe? Não existe? Ah, não. Então eu posso ter a liberdade de escolher. Já existe? Está com qual modelo? Por que está com esse modelo, né? Então tem que procurar investigar isso aí. Bom, topologia física vezes lógica. A topologia é a forma, aqui é só um overview, tá? Só para dar uma relembrada aí. Topologia é a forma como os componentes e o meio estão conectados. Pode ser físico ou lógico. A física, também conhecida como layout. Então, você já começa a imaginar que você vai ver alguma coisa, vai ter algum desenho. Representa como as redes estão conectadas fisicamente, né? Óbvio. Topologia física. E assim como os quais os meios de conexão e os dispositivos de rede também estão. Qual que é os pontos críticos aqui? A flexibilidade, a velocidade, a segurança. Então a gente está falando literalmente do que a gente acabou de apresentar. Layout, hein? Viu a figurinha ali? Topologia, layout, como que estão conectados fisicamente. E logicamente, como os dados são transmitidos através da rede. Não considera a ligação física ou os meios e sinais são elétricos. Estão passando por cabos, são de luz, passando por fibra ótica, são campos. O que são? E essa lógica, eles têm vários modelos. O atual, mais utilizado, e que vai demorar bastante para sair do ar, aí é o Ethernet. A gente vai trabalhar ele no capítulo 3. O capítulo 3 inteiro fala dele aí. E a gente vai falar provavelmente na oficina 7. Hoje a gente está na 5, depois a 6. Tockenheim já está ficando velho para trás. Esse aqui é para fibra ótica. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, até a próxima.